Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Cláudia, não sei qual horário que você vai conseguir assistir, né? Girar a chave de hoje, mas cá estamos nós, tá? Bom, a chave que vamos virar hoje, gente, é a chave de número 8, pujança. Mas antes de começar a falar da pujança, vou pedir para vocês que não é inscritos no canal, se inscreve, deixa likes. E se está fazendo sentido para você esse transbordo que eu estou trazendo aqui para alcançar mais pessoas, compartilha para você com quem faz sentido, tá? Transborda você também. Porque coisas boas a gente não pode guardar só com a gente, nós temos que dividir com o próximo, né? E como Deus falou na palavra, né? Que recebeis, né, de graça, então de graça darás, né? Então aqui que é isso que eu estou fazendo, é um conhecimento, é algo que eu estou aplicando na minha vida, que está fazendo muito bem para mim. Então, já que está fazendo bem para mim, por que não compartilhar com mais pessoas para que faça o bem também para as outras pessoas? Tá certo? Então, vamos lá, chave de número 8, pujança. Vou ler aqui o significado no dicionário, tá? Pujança, significativo feminino, né? Grande força, vigor, robustez. Ah, então a pessoa que leva a pessoa que é o ser humano pujante, né? Ele tem força, tem vigor e é robusto. Característica de quem? Dos guerreiros de antigamente, né? Aqueles guerreiros têm sim pessoas, né? Hoje ainda necessita de pessoas assim, alguns países, né? De guerreiros e tal. Tem países que vivem em guerras e tudo mais. Então necessita, né? Mas isso não anula de nós temos grande força, vigor e sermos robustos também na nossa vida, no nosso cotidiano, dentro dos nossos próprios sentimentos também, tá? Direito ao poder de agir, de fazer obedecer, poderio, domínio, grandeza. Isso é algo que é de um governante, né? De um filho, um servo e governante. Então, a pujança tem muitas, quando você joga a palavra pujança, vem muitas características dos próprios da Bíblia. José foi pujante, Moisés foi pujante, Davi foi pujante, enfim, porque o José, por exemplo, José ele não foi para a guerra, mas lembra que ele foi vendido aos 17 anos pelos irmãos dele e acabou indo para aonde ele acabou reinando, né? Então, assim, direito ao poder de agir, de fazer obedecer, poderio, domínio e grandeza. José, ele era extremamente obediente a Deus, que Deus falava com José. Aí, onde levantou como ele era o caçula, né? E ele já veio de uma idade dos pais, uma idade avançada, os irmãos não, né? E o pai, pode ser que o pai não amasse mais o José, mas era o filho querido, foi o filho da túnica colorida, né? O filho do valor. E onde levantou um certo sentimento contrário nos irmãos dele. Onde pegaram José e venderam, né? Pegaram a túnica dele, sujaram, né, de sangue para falar pro pai que José morreu, não tinha, né? Perderam José no caminho e morreu. Morreu, pai. E aí começou, né? Venderam ele como escravo. Então ele já começou assim, ser escravo, o quê? Obedecendo. Ele era escravo. Só que ele também tinha a sabedoria de Deus, então ele foi escravo no máximo que ele pôde e foi obedecendo a ele. A partir dali, José ele começou a governar. Ele já tinha uma governança dele, só não tinha uma governança na língua. O José, ele tinha um certo problema, gente. Ele falava, então tudo ele falava, tudo ele falava. José era meio que um fofoqueiro. E isso foi um dos motivos dos irmãos ficarem embirrados com José. Por quê? Tudo que os irmãos faziam, o José ia correr e contava pro pai. Tudo que o irmão fazia. Claro que se tá fazendo algo de errado, a gente não pode se calar, mas também nem tudo pode contar.
é a sabedoria, tá? Se tá num grupo não lembro quantos irmãos que eles eram, tá naquele grupo, aquele monte, ir lá e fofocar, rapaz, né, o que se espera, né? É automaticamente o ser humano, muitas vezes ele não vai entender, eu estou fazendo errado, eu tenho que me consertar, não, ele vai ficar com raiva do fofoqueiro, porque ele fez errado, e o fofoqueiro foi lá e denunciou. Então, o que acontece? Ele não tinha um governo da própria língua. E ele teve um sonho onde acho que eles pescavam e o peixe dos irmãos reverenciavam ele. E ele contou para os irmãos. Os irmãos, se eu não me engano é isso, tá? Mas eu leio e volto e me corrijo para vocês. As irmãos dela até parecem, né? Tipo, que idiota, dizendo que eu sou o irmão mais velho que ele, eu vou reverenciar, ele vai me governar, até parece. Só que já era uma promessa que Deus havia entregue para José. Era uma promessa dele que ele iria governar. E, enfim, voltando às outras chaves, também pode-se dizer que os irmãos de José ajudaram ele a acelerar o processo do propósito dele? Sim, com a língua grande de José, a inveja e raiva dos irmãos, né? Com o amor excessivo do pai em cima do José. Não que o pai, não, mas o pai não fala que o pai ama todos iguais. Sim, só que sempre tem aquele filho que o pai ou tem uma necessidade maior de ajudar, né? Isso não quer dizer que tem mais amor. Só que a falta de sabedoria do pai por gostar tanto daquele filho deu a túnica de várias cores para ele. Por que que não deu uma túnica para todos os filhos? Ou não desse nenhuma para nenhum? Não, ele pegou a túnica e deu para aquele filho, onde levantou mais sentimentos ruins. Então, onde eles decidiram, vamos vender esse cabra. Não dá, ele vai destruir a gente, ele vai isso, vai aquilo outro. E foram vender José. Como falei já aqui, Jesus chamou Judas o quê? De amigo, porque ele aproximou Jesus de cumprir o propósito lá na frente. Então, os irmãos de José, pode-se dizer que sim. Não que é amigo, gente, a pessoa faz um mal para você e você vai pegar aquela pessoa e vai ficar enfiando na sua casa. Não é. Não é assim, pelo amor de Deus. A pessoa fez, você perdoou, ok, mas não tem a necessidade de ficar enfiando na sua casa só porque perdoou. Porque se a pessoa faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, depois não adianta nem querer ficar com raiva. Tá pedindo, não é? Então vamos lá. Então eles venderam José ficou lá como escravo, servindo, né? Sendo pujante na parte de servir, obedecer, aprendeu a controlar um pouco mais a sua língua, foi crescendo e passou aqui a governar. Ele governava a si mesmo, ele passou a aprender a governar a própria língua, ele governava os carcereiros, subiu, caiu nas graças do rei e passou a governar o quê? O Egito. Pronto, já era governante. Ele foi pujante no sentido de ação, fez obedecer, certo? Dominou os próprios sentimentos, tá? Deu conta de dominar a própria língua. Foi subindo, ganhou um certo poder, tinha o poderio, né, dos anjos, porque Deus falava com ele além de ser um rapaz novo, ainda ele falava que Deus tinha ungido a cabeça dele, né? E daí foi quando ele foi governar o quê? O Egito. Aí foi quando a história que acabou que a roda gigante da vida de José, né, rodou e daí os irmãos foram lá e viram que ele estava governando todo aquele povo. Teve na Bíblia fala que teve uma grande fome na terra, não foi só numa região, foi em toda a terra. E como Deus já havia revelado isso para ele, ele já se preparou, né? Ele fez o preparo antecipado para quando chegasse aquilo ali,
O Egito era uma grande potência, onde alimentaria todo o povo. E dali os irmãos chegam, né, para pegar, para se servir do Egito. E José estava lá, governante. Né? Estava lá, governante, conforme a palavra de Deus mandou, conforme ele a obediência dele de servo, né, de filho. E sendo pujante. Tá, Cláudia, você falou da vida de José, falou da Bíblia, tá. E na minha vida, como que eu tenho que ser pujante? É isso mesmo que nós temos que ser. Quando nós entramos no autoconhecimento, nós começamos a ver o quê? Começa a ter as mudanças na vida. Automaticamente as mudanças vêm chegando e você vai vendo características suas que não convém mais você obter. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, para de fazer fofoca, para de falar da vida dos outros, para com isso, para com aquilo, para mesmo, real. Por quê? Dominar, ter domínio próprio. Então você tem que ter domínio do quê? Da sua língua. Você tem que ter domínio dos seus sentimentos, domínio realmente de quem você é. Você passa a ter governança sobre a sua vida. Então, muitas coisas, você sendo pujante, você sendo governante da sua própria vida, tem muitas coisas que vão acontecer, vai chegar e você não vai deixar se afetar. Como se afetaria? Você vai falar assim, caramba, em outra época eu metia o pé mesmo, saía... Não, você passa a ter esse autocontrole. E você passa a ter essa qualidade de pujante. Que são várias qualidades numa única palavra, tá? Direito ou poder de agir, de se fazer obedecer, agir. O direito de poder agir, você exercer o seu direito, por exemplo, exercer o seu direito de cidadão. Como que é você exercer seu direito de subir e descer? Mas como que é que você tem esse seu direito? Fazendo correto, andando na lei. Andando na lei, você vai ter o seu direito de subir e de descer. Polícia não vai parar. Para, eu sou inocente, não quero saber, para levar. Não, anda direito. E daí você vai exercer o seu direito. Em todas as outras áreas da sua vida. Você estudou, você tem o direito a trabalhar. Então você exerce esse direito. Mas fazendo sempre o quê? O correto. Indo pelo lado sempre correto da coisa, gente. Sempre pelo lado direito. Não vai pelo lado esquerdo, não. Não vai pelo lado esquerdo, tá? De se fazer obedecer, ser obediente. Obediente a quem? A si próprio. Não obediente aos outros. Não tô falando pra você sair desobedecendo todo mundo, né? Sendo desrespeitoso, não, não. Mas obedecer. Tem regras a se cumprir. Na nossa vida em si, existem regras. Até para você ressignificar a sua vida, para você melhorar, você ter a mudança da sua história, você tem que obedecer alguns caminhos. Você tem que obedecer algumas características suas, obedecer algumas posições. Porque não adianta você querer, você falar assim, eu vou mudar, eu vou ressignificar. Ah, não, mas não de exercer, por exemplo, o perdão. Ah, não, mas aí aquela pessoa ali não dá para perdoar, não. Se você não tiver obediência ao seu próprio processo, você não vai chegar à governança. Porque vai ficando pontas, pontas, como que fala? Pontas, né? Pelo caminho, vai ficando rastros pelo caminho. Não pode. Você tem que deixar tudo alinhado. Porque se você começar a deixar brechas, o caminho não vai estar completo, não vai estar direito. Não é eu faço isso para um, para outro não, vou fazer aquilo. Não. Já que é para fazer, é tudo, tá? Então você tem que obedecer ao seu próprio processo. Ah, não consigo ainda? Volta para tal desbloqueio, para poder chegar naquele processo até você conseguir entender e exercer o que tem que exercer naquele ponto específico. Poderio. Poderio, gente, é um poder. Um poder que muitas vezes, assim, Deus exerce sobre nós.
tá? A gente ser obediente, né? Ser obediente a Deus, isso, Cláudia, eu preciso ser religioso para obedecer a Deus? Não. Eu preciso ser crente evangélico? Não. Não precisa. Tá lá os mandamentos, todo mundo conhece. Aquilo até, gente, não precisa nem ser evangélico para saber o que é certo e o que é errado. Como tem muitos que são evangélicos e faz tudo errado. O que é de uma religião totalmente oposta ao evangélico faz tudo certo. Sabe? Às vezes a pessoa tá lá dentro da igreja 20, 30 anos, tá tudo errado. E uma pessoa que nunca nem pisou, você olha e fala assim, não tem pinta pra crente essa pessoa. Que a pessoa, ela cumpre tudo certinho, ela tem os princípios. Então isso muitas vezes não é que algumas pessoas vão aprendendo com o tempo, mas isso é de caráter de muitas pessoas também. E automaticamente cumprindo certas coisas, já está cumprindo o quê? Já está exercendo, Deus já exerce o poderio dele sobre essas pessoas. Ele já exerce esse poderio. É uma pessoa que ela olha, ela tem os princípios, tem coisa que é dela, são valores dela e ela não abre mão. E isso a gente tem que fazer, que é muito... Gente, isso é de um valor assim, é imensurável, tá? Diante de nós e diante de Deus. Domínio. O domínio, gente, é você se dominar. Você não tem que dominar o próximo. É você se dominar. Então, você ter domínio dos seus sentimentos, você ter domínio dos seus pensamentos, você ter domínio das suas atitudes. Você se dominar. Você, passando a se dominar, você vai ser governante da sua própria vida, dos seus próprios sentimentos, do seu caminho, do seu coração. É você governar a sua vida. Literalmente cuidar da sua vida. Deixa a vida do outro. A pessoa está fazendo dela, é problema dela. Tenta ajudar num conselho, não indo lá ou colocando mais lenha ou falando mal dela pelas costas. Não. Não consigo nem de um jeito nem de outro, vai, põe o joelho no chão e ora, pô. Vai orar pela vida da pessoa. Que é de um valor também imenso. Tem gente que diminui. Ah, vou orar por você, tipo, lá, orar. Oxi. A oração, meu filho, numa pessoa que tá com crédito com Deus, rapaz. Colocando o joelhinho no chão, entrando na miséria, vai ver como que é que Deus não ouve. Ouve, escuta. E às vezes é aquela oração que vai muitas vezes salvar a sua vida, salvar a sua casa. Tá? E a grandeza. Grandeza, quando a pessoa chega num ponto de grandeza é porque ela já fez todo o resto. A pessoa fez todo o resto. Só que não é uma grandeza de bater no peito, eu sou, não. Uma grandeza na humildade. Venhamos e convenhamos que temos que ser humildes também, porque a grandeza ela é uma pessoa que leva a grandeza, é uma pessoa geralmente autoconfiante. A pessoa quando tem autoconfiança demais é uma pessoa totalmente egoísta, egocêntrica. Então tem que tomar cuidado com o nível de grandeza que a pessoa leva. Claro, ela pode ter uma grandeza muito, porém, master, né? Porém, o domínio dela tem que estar ok, porque ela vai saber dominar aquilo direitinho na vida dela, tá certo? O que é que fez sentido para você sobre a pujança, tá? Então, seremos pujantes nessa terra, dominaremos nossos sentimentos, governaremos sobre as nossas vidas, a nossa própria vida, os nossos próprios sentimentos, para que a gente venha a ter, poder exercer os nossos direitos, certo? Deus tem o poderio dele sobre nós. E nós temos grandeza nessa terra para poder governar, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima chave. Deus abençoe. Tchau.